Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para estar se inscrevendo, ativando o sininho, participando nos comentários e, ao assistir o conteúdo, deixar aquele like. Então, vamos ver quem está online. Quem estiver aí acompanhando já pode estar se manifestando. Hoje o assunto, como eu falei, é polêmico. Que na verdade tá ruim o áudio. Boa noite, Josiane de Mesquita. Tá ruim o áudio? Peraí, amigo. Melhorou? Eu tô usando aqui o fone de ouvido porque... Peraí. Porque várias pessoas têm reclamado do áudio, né? Daí eu falei assim, não, eu vou usar o fone de ouvido, porque aí fica mais próximo o microfone. Tem como você confirmar se tá bom o áudio? Josiane, seja bem-vindo, amigo. Eu acredito que é a primeira vez que você está participando aqui da live. Ah, acho que é a internet aqui. Pode ser, mas maioria, em todas as lives, todos têm reclamado, todos não, mas tem sido reclamado mesmo que o áudio não tá bom. E eu já verifiquei, não é problema do tablet, né? Eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu vou ter que comprar um microfone para acoplar. Melhorou. Ah, então tá bom. De que cidade do Brasil que você está falando? O assunto é como eu coloquei no título, desabafo, mas o complemento é crescimento orgânico no YouTube. Eu não sei se você tem canal no YouTube. Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, amigo. É quase vizinho da minha cidade natal, Maranhão. Você tem canal aqui no YouTube? O assunto hoje é sobre canais no YouTube. Vou falar aqui umas coisas que talvez vai ser um pouco polêmico, né? Porque nem todos concordam e às vezes também nem todos querem ouvir exatamente isso. Mas é uma coisa que tem me incomodado muito já há um bom tempo para estar compartilhando. E quando foi esse fim de semana, não, então tá bom. Mas se quiser acompanhar aí o conteúdo e tiver alguma pergunta aí, você pode mandar aqui, na medida do possível eu te respondo. Eu vou dar um tempo para esperar a galera chegar, porque assim, se tiver alguma pergunta, Josiane, manda aí, amigo, que eu respondo. Que horas são aí no momento? Aqui são 10 horas e 40 minutos mandando da noite. Fábio, Rosário Vilar, passando pelos anúncios. Olá, amigo, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Galera. Tem 4 pessoas já. Vou começar a falar do assunto principal para não perder muito tempo, porque senão vai ficar muito longa a live e eu não quero ficar demorando muito. A Cássia já chegou. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde, galera. Então tá, vamos começar. Eu tava esperando vocês chegarem ao vivo pelo aplicativo dessa câmera que eu baixei, que a qualidade de imagem é melhor, recursos, por exemplo, as mensagens que
que eu vou recebendo não sai da tela. Se for pelo YouTube, sai, então eu tenho que ficar acompanhando pelo celular, né? E só que o problema é que esse aplicativo, ele cria a live na hora que ele publica a live na hora que eu acabei de criar. Então isso acaba trazendo uma certa confusão. Quando eu fui ver ali na tela do YouTube, apareceu várias capas de live, né? Daí eu até falei, o povo deve estar perdido aí em uma dessas. Mas que bom que vocês chegaram. Então, galera, o assunto de hoje, como eu falei, é um desabafo. Não é sobre a minha vida pessoal, porque esse tipo de assunto eu não trato na internet, né? Existe um ditado no Brasil que a gente fala que roupa suja se lava em casa, né? Então, não é desabafo de vida pessoal, até porque, graças a Deus, eu estou bem. Elias Januário. Boa tarde, Elias. Seja bem-vindo, amigo. De que cidade do Brasil que você está falando? Então, galera, o assunto de hoje é, conforme o título que eu coloquei exatamente, crescimento orgânico no YouTube, né? Eu, para não me perder, eu fiz aqui uma anotação de vários pontos que eu achei principal para estar compartilhando com vocês através dessa live, e eu quero que vocês participem em cima do que eu vou estar falando, que vocês me mandem as perguntas, ou se concorda ou se não concorda, porque na verdade aqui é uma democracia, né? Ninguém é obrigado a concordar com a minha visão sobre esse assunto, né? Todo mundo está livre para dar a sua opinião, para concordar ou para discordar. E se tiver também algo a acrescentar, eu agradeço. Então, eu vou começar justamente falando sobre o que vem me incomodando já há um bom tempo. Eu já até compartilhei com amigos que tem aqui canal no YouTube, que é uma coisa que vem realmente me incomodando e muito, que é sobre troca de inscrição, né? Infelizmente, é uma prática que existe no YouTube, mesmo sabendo que é extremamente proibido essa prática de troca de inscrição, né? Onde você se inscreve no meu canal, eu me inscrevo no teu e vai, né, progredindo aí, mas isso não é permitido pela plataforma, né? É só dar uma olhadinha ali nas diretrizes, que na verdade tudo que eu vou estar falando aqui do que não pode é justamente o que está na diretriz do YouTube, que pode prejudicar até mesmo o canal que está a caminho da monetização, né? Que está aí já caminhando para conseguir os 1.000 inscritos e as 4.000 horas. Então, se você não quer que seu canal seja desmonetizado, né? Ou seja, nem chegar a ser monetizado, é melhor dar uma passada ali nas diretrizes e também nas diretrizes do AdSense, né? Porque os dois caminham junto. Brasil, Pernambuco. Tá. Então, vou começar pelos pontos principais. Pelos pontos principais daqui da questão de troca de inscrição, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. Serdat Shahin, Istambul. Rojgadeni Arkadaş. Nasılsın? O perigo da troca de inscrição. Eu vou estar lendo aqui, gente, porque eu anotei muita coisa, né, que eu achei principal para estar compartilhando com vocês. A troca de inscrição. Apenas mais um inscrito para alcançar. Hoş geldiniz Serdat.
Benin Adam Cláudia. Benedete Curedeni. Tá. Apenas mais um para alcançar os 1000 inscritos, né? Geralmente, quem entra nessa onda da troca de inscrição são pessoas que estão... muito pertinente e importante o tema, amiga, para todos nós. O Josian tá falando que você parece comigo, Cássia. Pode ser que a gente seja irmã e não saibamos. De outra geração. Então, apenas mais um inscrito para alcançar os 1000 inscritos, que é as duas regrinhas do YouTube para você conseguir monetizar o teu canal, né? Então, geralmente quem faz uso dessa prática de troca de inscrição, ou seja, você se inscreve no meu canal, que eu me inscrevo no teu, né? São pessoas que estão aí querendo conseguir alcançar os 1000 inscritos. Só que na inocência, né, a pessoa não para analisar se isso realmente é permitido pela plataforma, né? Às vezes nem conhece as diretrizes da plataforma, são pessoas que estão iniciando, que estão que tem uma noção assim, tipo, eu vou criar o vídeo, vou postar no YouTube e deu, né? E não sabe que existem regras a serem cumpridas por trás. E é um problema que dificilmente, se não procurar resolver de imediato, né, pode prejudicar aí futuramente o canal dessa pessoa de estar conseguindo a monetização. E por que que isso é um problema? Essa troca de inscrição, ela desacelera o crescimento do canal, tipo assim, beleza, você conseguiu aí mais um inscrito, mais um inscrito, mais um inscrito, e vai conseguindo os inscritos, alcançou os 1000 inscritos. Qual a tua segunda etapa para conseguir a monetização? As 4000 horas de total. Você pode ter 30, por exemplo, quem está começando agora, pode ter 30 vídeos apenas. E os vídeos são curtos, né? Porque os longos ainda tem mais, aí gera mais hora rápido, mas o vídeo é curto. Você tem um período de 12 meses, conforme a data de criação do seu canal, para conseguir essas 4000 horas. Eu já falei isso na live anterior, que foi no sábado, que foi justamente voltado também para essa questão de monetização. Então, teu canal completa ano agora em agosto. Se você não tiver já alcançado essas 4000 horas até a data ali de criação do teu canal, só vai ficar pro ano que vem. Ou seja, você vai ter até agosto do ano que vem para poder conseguir essas 4000 horas, né? E o problema de vídeo curto é justamente porque demora mais, porque são ali, às vezes, 5 minutos, né? 10 minutos, então é complicado. Mas desacelera essa troca, desacelera o crescimento do teu canal, e eu vou te mostrar por que isso baseado, gente, eu quero deixar bem claro aqui, não estou julgando quem faz uso dessa prática, né? Até porque eu mesmo já fiz, e é por isso que eu estou transmitindo essas experiências para vocês, para que vocês não prejudiquem o canal de vocês se está iniciando que eu andei observando e estou tirando as minhas conclusões, e é por isso que eu estou trazendo para vocês exatamente esse tema. Um dos pontos: você se torna dependente de outros canais para alcançar o objetivo dos 1000 inscritos. É o que eu acabei de falar. Mais um inscrito para chegar aos 1000, né? Então a pessoa sai procurando na própria plataforma, sai procurando pessoas para se inscrever no canal dela,
E aí, consequentemente, lógico que a outra pessoa não vai ser trouxa, né? E vai se inscrever no dela. Então, é exatamente, você se inscreve no meu, eu me inscrevo no teu, você me ajuda, eu te ajudo, né? Até aí não tem problema nenhum, né? Porque é até uma forma aplausível de você estar ajudando quem está te ajudando, porém eu vou te mostrar o que vai acontecer mais para frente, que é justamente o que está acontecendo com o meu canal, em consequência desses favores, né? Principal. Essa prática se torna um ciclo vicioso. Essa prática se torna um ciclo vicioso, pois vai ter sempre alguém esperando você para se inscrever no canal dela e depois ela se inscrever no teu, que é justamente isso que eu falei. Sai procurando, né, na própria plataforma, meios da pessoa se inscrever no teu canal e você vai se inscrever no dela. Só que isso se torna um ciclo vicioso, porque só conseguiu os 1000 inscritos, tá? Agora você precisa de 4.000 horas, então você precisa de mais inscritos para que possam estar assistindo o teu conteúdo, né? Para poder gerar essas 4.000 horas. E se torna realmente um ciclo vicioso, porque assim, ó, você sempre vai estar buscando, né, essa troca. E aí, sem você perceber, isso está atrapalhando o crescimento do teu canal de forma orgânica, que é justamente o ponto principal que eu quero chegar aqui com relação a você crescer de forma orgânica. O que é esse de forma orgânica, Cláudia? Eu já falei também em outros vídeos anteriores, né? Se não me engano, na live anterior. Crescer de forma orgânica é assim, gente, para que a gente possa entender como é que funciona a questão do crescimento no YouTube e da nossa questão de criação de conteúdo, a gente precisa pensar numa única coisa. O YouTube, ele é uma plataforma de pesquisa, né? Para a pessoa chegar no meu vídeo, no meu canal, ela vai lá naquela aba de pesquisa. Eu já vou comentar aí, Cássia, em cima do que você tá falando. Dicas da Madinha, cheguei. Seja bem-vinda, querida. Hoje o assunto aqui é meio polemiquinho, mas eu acho que é extremamente necessário pra gente que somos criadores de conteúdo aqui no YouTube. Então, a pessoa vai ficar, né, esperando sempre para você se inscrever no canal dela. Eu me inscrevo no teu, você se inscreve no meu. E isso atrapalha esse crescimento orgânico, por quê? Crescimento orgânico, como eu estava falando, é você pesquisar naquela aba de pesquisa do YouTube. Por exemplo, eu vou querer aprender sobre... Eu vou dar um exemplo aqui bem... que não tem nada a ver. Sobre idiomas. Como aprender um idioma, seja o inglês, seja turco, espanhol. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá naquela aba de pesquisa exatamente sobre o idioma que eu quero aprender. Quando eu pesquiso, vai aparecer na minha tela vários vídeos, né? Várias capinhas. Beleza. Existe vários vídeos ali. Quem vai decidir qual deles eu quero assistir sou eu. Sou eu que estou pesquisando, então sou eu que vou determinar o que eu quero assistir. Geralmente eu vou pela quantidade de visualizações, né? Entro ali no vídeo e começo a assistir o conteúdo que eu pesquisei. Então, isso é o crescimento orgânico. Se eu gostar daquele conteúdo que eu pesquisei, por exemplo, no meu caso, eu estou precisando aprender o idioma turco. Então, eu pesquiso na internet, né, no YouTube, sobre o idioma turco. E quando eu encontro ali algo que me interessa, eu me inscrevo naquele canal e começo a assistir os vídeos, né? Até porque o interesse de aprender o idioma é meu. Então, eu começo a assistir vários vídeos ali daquele canal, né? Sempre dando apoio, não porque ele me pediu, não porque ele se inscreveu no meu canal,
mas simplesmente dando apoio com like, porque eu realmente gostei do conteúdo e deixo ali um comentário relacionado, às vezes, com relação a alguma dúvida que eu tenho do que foi falado no vídeo. Então, Cláudia, essa pessoa que ensina o curso, que ensina o idioma turco, ela se inscreveu no teu canal de volta? Não. Aí, a diferença da troca de inscrição para o crescimento orgânico. Ou seja, são pessoas que estão pesquisando sobre algo que lhe interessa e ela que vai decidir de qual vídeo ali que vai aparecer na tela da pesquisa dela que ela vai querer assistir. E se ela quiser se inscrever, ela vai se inscrever, vai assistir vários conteúdos, né? Isso, lógico, vai estar gerando visualizações, vai estar gerando horas e retenção para canais que já são monetizados. Então, esse é o crescimento orgânico, né? Que você vê aí exatamente esses canais grandes, canais que tem mais de 1 milhão de pessoas, já ultrapassou os 200 mil, eles com certeza eles começaram assim, né? Porque senão, se fosse relacionado a essa troca de inscrição, tipo, quem cria conteúdo no YouTube, for fazer essa troca com outro que cria o mesmo conteúdo, aí não dá, né? Então, é complicado. E esse é exatamente a questão do crescimento orgânico, gente. É você esperar, é como a Cássia que acabou de falar, ficamos ansiosos e fazemos. Eu até hoje faço, mas estou cansada e realmente é perigoso. Então, é exatamente a questão que eu falei do vício. Tipo, você começa, né, nessa troca de inscrição e não para. E vai ficar a vida inteira buscando pessoas para se inscrever no teu canal e você, consequentemente, se inscrever no dela. Porém, eu vou mostrar para você aonde é que está o perigo dessa prática. O porquê que teu canal não vai crescer dessa forma. Porque assim, ó, a pessoa que está se inscrevendo no teu canal, que está fazendo essa troca, né, essa gratidão, ela se identifica com o teu canal? Se identifica com o teu conteúdo? Será que realmente o conteúdo que nós estamos criando, eu vou falar eu, para depois não achar que eu estou aqui julgando fulano ou julgando qualquer um de vocês que tem canais. Eu vou falar eu, Cláudia, canal Turquia e eu. Será que realmente o conteúdo que eu estou criando, que é voltado para um público que tem curiosidade sobre a Turquia, sobre costumes, como eu já falei, né? Tradições, dicas de viagem, culinária, tudo. Será que realmente essa pessoa que eu vou estar fazendo essa troca de inscrição, ela tem interesse por esse tipo de conteúdo que eu crio? Ou simplesmente, tá, eu vou me inscrever no teu, mas você se inscreve no meu. Só que essa pessoa que fez essa prática, que trocou essa inscrição contigo, se ela não gosta do tipo de conteúdo que você cria, ela não vai voltar para assistir os teus conteúdos. Entendeu? Essa é a diferença da troca para o crescimento orgânico. O crescimento orgânico, se eu encontrei o que eu pesquisei, eu vou me inscrever e cada vídeo que aquela pessoa publicar, eu vou estar ali sendo uma das primeiras, ou independente de ser primeira ou uma das últimas, mas eu vou estar assistindo e quando eu vou assistir, eu assisto do começo ao fim, porque é um assunto que me interessa, é um assunto que eu tô querendo aprender, né? Então, por isso, aquele vídeo pode ter 40 minutos, mas eu vou assistir ele do início até o fim, por quê? Porque é um conteúdo que me interessa. Esse é o crescimento orgânico. A questão da troca é justamente isso. A pessoa não se identifica com o teu canal. Às vezes é um canal que não tem nada a ver com o que você, às vezes, quando precisa pesquisar no YouTube, você pesquisa. Às vezes é um assunto que não interessa e a pessoa simplesmente só fez a troca de inscrição. Mas você pode esperar que ela não vai ser uma das primeiras pessoas que vai estar assistindo o teu conteúdo, porque o teu conteúdo não interessa para ela, não atrai, né? Ela faz pesquisa no YouTube? Faz, mas
ela vai buscar com certeza aquilo que ela está querendo. É isso que nós, criadores de conteúdo, precisamos entender. Eu estou falando isso daqui para vocês. Eu andei assistindo vídeos, né, para aprender um pouco mais, continuo buscando aprender um pouco mais, justamente para eu melhorar cada vez mais, né, porque o conteúdo que nós fazemos não é para nós, é para o público. Então a gente tem que oferecer um trabalho de boa qualidade, né? Tem que aprender sobre capa, tem que aprender sobre título, tem que aprender sobre o SEO, tem que aprender sobre as tags, tem que aprender tudo, né? E principalmente o tipo de nicho, né, para quem está começando a criar o canal, o tipo de nicho, e se aquilo realmente vai ser importante na vida de alguém, e se a pessoa vai realmente se interessar pelo tipo de conteúdo que você está criando, né? Então, eu busco estar sempre aprendendo um pouco mais para aplicar no meu canal. Aí eu penso, eu sei qual é o meu público, são brasileiras, né, que através de novelas, através de séries turcas, estão começando a ter curiosidade sobre a Turquia. Aí querem saber dica de viagem, quer saber como tirar o passaporte. Então, o meu conteúdo é justamente voltado para esse público, né? E, consequentemente, também trago coisas relacionadas ao Brasil, que às vezes até mesmo o brasileiro ali não conhece, né? Porque o nosso país é grande. Então, às vezes, sobre alguma cidade, dicas, como eu já fiz vídeos voltado para turismo no Maranhão, em Barreirinhas, onde eu fui, né? Santa Catarina, onde eu morei. Então, geralmente a pessoa vai estar ali pesquisando sobre esse determinado assunto. O que ela vai fazer? Ao pesquisar, caiu ali, apareceu na tela dela um dos meus conteúdos. Se é o que interessa a ela, ela vai, opa, vou ver aqui o que rola, né? Já que está dentro do que eu estou pesquisando, que eu estou precisando. Clico ali, se ela gostou do meu conteúdo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se inscrever e vai voltar a cada vídeo meu que eu publicar. Com certeza ela vai estar assistindo, e assistindo, não digo todo o vídeo, né? Porque às vezes pode ter alguma parte ali que não interessa. Mas, pelo menos boa parte do conteúdo, essa pessoa com certeza vai assistir. Já diferente dessa prática da troca de inscrição, que a pessoa trocou, pronto, sumiu. Você não viu mais nenhum vídeo teu, não viu mais nenhum like, não viu mais nenhum comentário. Então essa pessoa, se não tem comentário, é porque obviamente a pessoa não está assistindo o teu conteúdo, né? Então presta muito bem atenção nisso, que isso aí vai acabar matando o teu canal. Desculpa pela palavra, mas como eu falei, eu estou falando tudo aqui baseado no a minha experiência. Que assim como eu não quero prejudicar meu canal, porque é um trabalho muito árduo para quem faz e sabe que desde você criar o conteúdo, de você fazer o vídeo, existe questão de maquiagem, existe questão de cabelo, né? Toda uma produção, a preocupação do que você vai falar com propriedade, né? Pesquisa, que às vezes sobre um determinado assunto que eu não domino, mas eu preciso falar com propriedade, que eu pesquiso, a questão da edição, ou seja, é um trabalho árduo para simplesmente, né, fazer, jogar e ficar esperando cair do céu o número de inscritos, o número de visualização, e infelizmente acaba matando. Então eu estou compartilhando com vocês exatamente a minha experiência, que assim como eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com vocês, ok? Nossa, estou começando a entender. Realmente, quando as pessoas buscam, é diferente mesmo de ir nos canais por trocas. Com certeza, Cássia. Edinho X. Olá, amigo, seja bem-vindo. Boa tarde aí no Brasil. Se tiver alguma pergunta aí relacionada ao assunto que eu estou compartilhando, fica à vontade. Daí eu coloquei aqui, ó. Porém, o conteúdo do seu canal não interessa para ela. Não é o tipo de conteúdo que vai acrescentar algo na vida dela e que desperta interesse dela assistir do início ao fim, ou nem mesmo 5 minutos, né? Ou seja, não interessa, eu não vou assistir nem 5 minutos. Outro ponto. Esses inscritos que fizeram uso dessa prática,
dificilmente serão fiéis ao seu conteúdo. Significa que não voltarão para assistir seus conteúdos. Aí eu abro aspa, mais uma vez, baseado no meu canal. Quantos inscritos eu tenho no meu canal? Quase 4.000. Um vídeo que eu publico, vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa questão da troca de inscrição e do crescimento orgânico. Eu tenho quase 4.000 inscritos no meu canal, graças a Deus, porque eu divulgo através das redes sociais, eu divulgo Facebook, eu divulgo Instagram, eu divulgo no Twitter. Então, só é divulgação, gente. Se tem uma coisa que eu vou falar aqui com propriedade, é que os meus inscritos no meu, a maioria são de divulgações que eu faço em outras redes sociais, como eu citei aqui, né? Então, eu não sou o tipo de pessoa que vou no canal da outra pessoa, assisto o conteúdo e coloco ali um comentário me promovendo, né, para chamar a atenção dessa pessoa, tipo assim. E existe, eu já vou até falar isso mais para frente, existe comentários que você consegue identificar quando a pessoa está fazendo seu próprio spam, né, fazendo a sua própria propaganda. Então você, infelizmente, está buscando, né, essa troca. Eu tenho quase 4.000 inscritos no meu canal. Quando eu publico um vídeo, no mínimo aí o que eu espero desses 4.000, 1.000 visualizações. Quantas visualizações o meu vídeo tem? Alcança 100, 200. Quando passa de 100, é porque eu estou divulgando nas redes, entendeu? Mas aonde está, vou ficar ali nesse 100, número de visualizações do vídeo. Aonde está esses outros, vamos supor que eu estou aí com 4.000 inscritos. Aonde está esses outros 3.900 que não voltaram mais para assistir nenhum conteúdo meu? E quando eu falo nenhum conteúdo, é nenhum. Desde lá da criação, desde o começo, quando eu estava com 100 inscritos, que eu comecei a levar o negócio a sério, e com essa questão de troca, o que aconteceu? A pessoa não assistiu nem o primeiro vídeo lá atrás e continuou não assistindo. E aí isso está prejudicando o meu canal. Por quê? Porque ela só estava querendo trocar de favores, né? Tipo assim, ó, o assunto do teu canal não me interessa, não me atrai. Mas eu vou me inscrever no teu, você se inscreve no meu e beleza. Essa pessoa só está preocupada com mais um inscrito. Ela não está preocupada, ela ainda não caiu a ficha, não está pensando na questão da visualização, na questão da retenção, porque a gente começa a se preocupar com a retenção a partir do momento que o teu canal começa a entrar na monetização. Até então, o que importa é só os 1.000 inscritos e as 4.000 horas e o total de visualização, mas a retenção não me interessa. Mas quando o teu canal for chegar a ser monetizado, aí você vai entender o porquê que a retenção é mais importante do que a quantidade de visualização. E vou explicar aqui também, vou mostrar para você a diferença da retenção para visualização, ok? Tenho observado isso mesmo no meu canal, porém essa troca prejudica os dois lados. Sim, Madalena, exatamente o que eu estou te falando. Prejudica os dois, por quê? Porque o teu canal, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, o meu canal não te interessa o assunto que eu compartilho, né? Então, você não vai voltar para assistir nenhum conteúdo meu porque não te interessa. E vamos supor que o teu conteúdo não me atrai, não é o que eu estou buscando. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou voltar a assistir, até aparece na minha tela, porque assim, ó, quando o YouTube divulga o vídeo, gente, aparece na tela de todo mundo, né? Então assim, ó, aí cabe a pessoa decidir se assiste ou se não assiste, que é o orgânico, né? Mas as pessoas que estão inscritas,
o que elas têm a oportunidade de fazer? De clicar e assistir. Então, se o teu assunto não me interessa, beleza, eu me inscrevi no teu canal, mas eu não vou assistir os vídeos. Então, prejudica os dois lados, entendeu? Eu não tô falando aqui que só prejudica o lado de quem... Não, é os dois lados. É complicado isso, gente. Muito complicado. Tá, falei sobre a questão que eles não vão voltar. Tanto é que o exemplo é exatamente esse meu. Eu tenho 4.000 inscritos, porém, os meus vídeos têm... O último vídeo que eu publiquei não chegou ainda nem a 200 visualizações, entendeu? Então, assim, aí eu me pergunto, tá, cadê esses outros 3.800 que estão inscritos no meu canal? Estão fazendo o quê? Será que o YouTube não tá? Aí a gente, né, tem pessoas que realmente pensam, o YouTube não tá divulgando o meu conteúdo. Não, o YouTube, ele não faz discriminação de canal, né? Ele vai lá e publica. Lógico que se o teu vídeo está preparado, com uma boa capa, o título, o SEO, as tags, todo o processo, vai se destacar ali entre uma das primeiras. E também porque conta muito a questão de já é um canal grande, nossa, já dispara, né? Mas se não, mas mesmo assim ele publica, então ele não faz discriminação. Mas é a pessoa que vai decidir se quer ou não assistir, né? E ela vai decidir exatamente assistir de acordo com aquilo que ela está precisando no momento. Eu coloquei aqui como exemplo, meu canal tem mais de 3.000 inscritos, isso significa que muito mais da metade não assistam os meus vídeos, pois as poucas visualizações registradas após eu publicar o vídeo me aponta isso, que é o que eu acabei de falar. Esse último vídeo que eu publiquei ainda não chegou nem a 200 visualizações, então, né, realmente, para você ver como a troca de inscrição está prejudicando o meu canal. Observação. Eu entendo porque significa que só interessou a troca de inscrição, porém o conteúdo para ela não interessa, entendeu? O que isso interfere no crescimento do canal? Interfere na quantidade de visualização, interfere na taxa de cliques. A pessoa inscrita até chega a ver na tela do YouTube o seu vídeo, porém ela não vai clicar para assistir. Interfere muito na taxa de retenção, pois se ela clica no vídeo, porém assiste menos do que 5 minutos do seu vídeo. Então, o que isso interfere? A troca de inscrição interfere no crescimento do teu canal. Interfere na quantidade de visualização, que é o que eu acabei de falar, né? Você tem 4.000, mas desses 4.000 só 100, e às vezes nem quer dizer que é a pessoa que está inscrita no teu canal, porque tem como você saber se a visualização do teu conteúdo também é só de inscritos ou não inscritos, e eu vejo isso ali no gráfico, né, do YouTube Studio. Então, às vezes, nem é de inscritos, para ver que ainda é pior ainda, né? Porque se fosse só dos inscritos, aí eu ia falar assim, pô, o YouTube não tá divulgando meu canal para fora, né? Mas não, existe também os não inscritos, pessoas que viram ali, né, bateu a curiosidade e assistiu o conteúdo. Aí, os outros 3.200 estão aonde, né? Estão maratonando outros canais. E interfere na taxa de cliques, né? Taxa de clique é o que, gente? É quando a pessoa clica. Ela viu ali na tela do YouTube dela a capa de vídeo e resolveu clicar. Isso é cada pessoa que só clicar, não significa que ela vai assistir o vídeo do começo ao fim ou uma boa parte do vídeo, né? Ela só clicou por curiosidade. Esse um clique, ele conta como visualização. Só que para canais monetizados, o que importa, além das visualizações, dessa taxa de clique, é a pessoa permanecer no conteúdo do começo ao fim, que é a taxa de retenção,
né? Então, se a pessoa nem só clica e sai, para mim não é interessante. Isso prejudica também o meu canal. 11. Aí eu coloquei aqui como exemplo, eu mesmo quando quero aprender sobre algo que vai ser útil, eu pesquiso conteúdo e escolho ali dentre tantos o que eu quero assistir, ou seja, o que realmente me interessa, né? Olha, deu 3 páginas a anotação que eu fiz. Mas eu espero que sobre esse assunto seja a última live que eu esteja fazendo, porque assim, ó, mudou a minha mentalidade. E eu espero que você também pense e pesquise mais sobre esse assunto no YouTube, que você vai ver que faz sentido, entendeu? Visualização vezes retenção, né? No YouTube, qualquer clique no vídeo conta como visualização, é o que eu acabei de falar. Porém, não significa que a quantidade, isso reflete muito na sua taxa de retenção. Então, a quantidade, peraí, gente, deixa eu abaixar um pouco aqui, senão vocês não... A quantidade de visualização para o criador de conteúdo não se torna tão importante quanto a taxa de retenção, já que o que faz gerar renda é o tempo que a pessoa assiste o teu conteúdo, o tempo que cada pessoa fica no vídeo é que interessa para a plataforma. O YouTube, ele para ele, o mais importante é o tempo que nós, como criadores, conseguimos segurar a pessoa ali naquele vídeo, né? Por quê? Existe a empresa, né? Os anúncios. As empresas que pagam para o YouTube, né? Na verdade, para o AdSense, para colocar esses anúncios nos nossos conteúdos, de acordo com as diretrizes deles, né? Tem canal que, por alguma irregularidade ali com a diretriz, não consegue, né? Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nessa questão dos nossos conteúdos. Se tiver alguma irregularidade, não consegue, não consegue, né, esses anúncios no YouTube. Madalena, eu assim, ó, abriu, sabe? Apareceu aquela lâmpada na minha cabeça e falei assim, não, chega. Pra mim hoje é um marco no meu canal, sabe? Então, assim, o que eu tava falando, gente? Pra eu não perder aqui o fim da meada. Tá, pro YouTube, alguém me lembra aí, porque ó, é o tempo que cada telespectador, né, que cada pessoa fica assistindo os conteúdos. Então, o YouTube gosta de conteúdo com mais longo. Por quê? Porque quanto mais a pessoa fica ali assistindo, melhor para ele, porque tá gerando. Então, eu tava explicando a questão do quê? A empresa que quer anunciar o seu produto, o que ela faz? Ela entra em contato com o Google AdSense, fala assim, olha, eu tenho esse anúncio aqui para publicar, né, para fazer propaganda. É igual propaganda de televisão. O que o AdSense vai fazer? Vai, né, parceria com o YouTube e com outras plataformas também, porque se você for ver em toda a internet tem anúncio, né? Vai entrar em contato com o YouTube, vai passar essa proposta e o YouTube vai lá e encaixa em cada vídeo. Então, o AdSense a empresa está ganhando por anunciar, o Google AdSense está ganhando e o YouTube também está ganhando. E nós também, como criadores, ganhamos uma porcentagem dessa questão dos anúncios. Por quê? Porque nós estamos permitindo a publicação desses anúncios nos nossos vídeos. Por isso que é importante a gente se preocupar com a questão das diretrizes, né? Porque se não tiver de acordo, não vincula. Então, para ele é muito interessante que você faça um conteúdo que realmente prenda a atenção da pessoa na frente da tela do computador. Por exemplo,
a Cláudia, nunca fui muito fã de televisão. Isso desde criança, eu sempre gostei muito de música, né? E televisão pra mim, tanto faz, sabe? Se não tiver, não faz falta pra mim, tanto é que eu passo o dia inteiro sem assistir televisão. Eu só assisto televisão quando o meu esposo chega em casa. Mas aonde que eu fico mais tempo? No YouTube, na internet. Então, é isso que interessa, né? As pessoas que estão no YouTube, o YouTube está lucrando, está ganhando. As empresas estão ganhando, o AdSense está ganhando. E nós, consequentemente, também, como criadores, estamos ganhando. Desde que nós conseguimos reter, né? Se meu vídeo tem 30 minutos e eu consigo, pelo menos, segurar essa pessoa 20 minutos ou 25 minutos, já faz uma grande diferença. O problema é a quantidade de visualização vezes a taxa de retenção. É exatamente essa questão do clique. Eu cliquei, tá, vi ali de 30 minutos do vídeo, eu só assisti 5 minutos, o resto pra mim não interessa, não gostei, então saí. O YouTube, ele vai contar. Independente se você assistiu 1 segundo ou 2 segundos, ele vai contar isso como visualização. Porém, para nós aqui que tem acesso a essas informações, quando a gente vai lá na aba da retenção do público, é uma decepção, porque você vê que às vezes um vídeo curto, né, os famosíssimos short, que é no máximo 1 minuto, geralmente aí os meus é 58 segundos. A taxa de retenção ali desse vídeo curto tá, para baixo. Ou seja, a pessoa, a maioria, não assistiu nem os 58 segundos daquele vídeo. Entendeu? Então, assim, e isso prejudica também, porque assim, o YouTube, quanto mais a pessoa visualiza e mais a pessoa permanece naquele conteúdo, deixa o like e o comentário, significa para o YouTube que, opa, beleza, esse canal aí vale a pena divulgar mais, né? E esse vídeo aí, esse conteúdo, o povo tá gostando, então vale a pena divulgar mais. Então ele vai divulgando. E assim o teu canal vai crescendo de forma orgânica. Porque são as pessoas que estão ali rodeadas na internet, vão estar pesquisando o tipo de conteúdo que você cria e ela vai clicar, né? Quanto mais o YouTube divulgar, ela vai clicar e vai permanecer ali assistindo o teu conteúdo, vai se tornar um fã do teu canal. Então, essa diferença da visualização vezes retenção. Visualização é importante? Porque infelizmente às vezes a pessoa que pesquisa o conteúdo, ela vê lá, se o conteúdo que ela pesquisou, de um dos que apareceram na tela, só tem uma visualização, ela não vai querer assistir. Ela vai para aquele que tem mais visualização. Então isso é importante. Porém, o total de visualização não quer dizer que a pessoa assistiu o conteúdo do começo ao fim, ou pelo menos a metade do conteúdo, né? Às vezes foi só um clique e o YouTube já contabilizou como visualização, ok? Verdade, a plataforma se interessa por retenção dos nossos vídeos mesmo. Sim, pode pesquisar na internet, no próprio YouTube. O que importa para o YouTube é a taxa de retenção, é o quanto tempo a pessoa gasta assistindo os conteúdos, né? Então, por isso que também ele dá várias dicas para a gente realmente procurar fazer conteúdo que vale a pena, né? Porque senão a plataforma está perdendo de divulgar o nosso conteúdo, e sendo que a gente ainda é pago por isso, se a pessoa não, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai divulgar menos, né? Já que o conteúdo não está conseguindo segurar o público ali um bom tempo. Eu, por exemplo, estou com a retenção muito baixa nos meus últimos vídeos. Os inscritos não estão assistindo nem 2 minutos em meu vídeo de 5 minutos, gente. Pois é, Cássia. É por isso que eu decidi trazer essa live esclarecendo toda essa questão de troca de inscrição, de esclarecer essa questão de visualização, né? Porque baseado no meu canal, realmente foi uma coisa que despertou muito o meu entendimento. Foi onde eu busquei o conteúdo, e aliás não foi nem que busquei, ontem mesmo na minha tela apareceu aquele vídeo que eu compartilhei contigo, né,
que foi assim uma aula que eu tive maravilhosa, que eu falei assim, não, agora chega, né? Eu já estava incomodada, não é de hoje, eu já tinha compartilhado em outras lives, em outros vídeos não, mas em outras lives, eu já tinha compartilhado sobre isso, e o negócio só foi. Aí chega um momento que assim, ó, ou você continua empurrando com a barriga, né, pra ver até onde vai e o que vai dar, ou então você toma uma decisão e fala assim, não, daqui pra frente vai ser diferente. Eu tomei essa decisão de daqui pra frente vai ser diferente, sabe? Eu quero me libertar do que está atrapalhando o meu canal crescer. E infelizmente eu andei verificando, estudando esses gráficos, estudando o YouTube Studio, retenção, visualização, tudo. Aí eu cheguei nessa conclusão e o vídeo que eu vi só se viu como, opa, é isso mesmo, estou no caminho certo. E eu espero que as dicas que eu der aqui para vocês coloquem em prática, gente. Não que eu sei, né? O meu canal não é voltado para esse assunto. Mas, como eu sou uma criadora de conteúdo, assim como os outros criadores se preocupam, né? Eu também me preocupo com a questão do crescimento do meu canal, assim como cada um de vocês também se preocupam. Crescimento orgânico. O que é isso? É o contrário da troca de inscrição, né? Eu já falei aqui orgânico. Então vamos entender. O público pesquisa o conteúdo que interessa, o teu vídeo é sugerido pelo YouTube e ela, se for atraída pela capa de vídeo, pelo título, descrevendo sobre o conteúdo, ela decide assistir ou não. Se assistir e gostar, será mais um inscrito que geralmente não tem canal no YouTube, que só tem interesse pelo conteúdo pesquisado e assim irá assistir outros vídeos do teu canal. Isso é o crescimento orgânico. Ou seja, como eu falei aqui, a maioria dos meus inscritos no meu canal, gente, não são pessoas que têm canais no YouTube. São de divulgações que eu faço nas redes sociais. Então a pessoa tem, porque assiste, lógico, hoje em dia quem é que não assiste conteúdo no YouTube, né? Mas que ela tem um canal e faz a troca, não. A maioria dos meus inscritos realmente são boa parte de pessoas que têm a inscrição no YouTube, mas não tem canal, ou seja, não houve essa troca, né, de inscrição. E são realmente as pessoas que mais têm assistido meu conteúdo. Os inscritos que que optaram por essa prática, são os que menos estão aparecendo nos comentários, são os que estão menos assistindo meu conteúdo. Então, para você ver que para mim não vale a pena ficar nessa prática, entendeu? Para mim é interessante realmente quem não tem canal, porque ele vai assistir. Ele não vai tipo assim, olha, eu me inscrevi no teu canal, você se inscreve no meu. Eu assisto teu conteúdo, você assiste o meu. Entendeu? E isso vai prejudicar. Eu espero, Cássia. Porque minha filha, ó. Troca de inscrição é permitido pelo YouTube? Não. Isso faz parte da diretriz. A prova é que quando o YouTube percebe essa troca, ele automaticamente exclui a inscrição do canal, pois na análise do YouTube, o teu canal não oferece o tipo de conteúdo que condiz com aquele canal. Então, nas diretrizes do YouTube, está proibido essa prática, a troca de inscrição. Tanto é que, como eu falei aqui, você se inscreve, o YouTube vai lá e retira. Ou seja, não foi o crescimento, não foi o orgânico, né? Simplesmente a pessoa não pesquisou, achou o teu conteúdo, clicou e se inscreveu. Não, tá tendo uma coisa estranha aí, esquisita. Ele vai lá e tira. Cláudia, se eu só responder aos comentários sem trocar a inscrição, pode? Peraí, Cássia, que eu já vou te responder essa pergunta. Então, ele percebe essa prática. O que ele faz? Ele vai lá e tira. Aí a pessoa volta lá de novo, às vezes nem volta, né? Às vezes a pessoa acha que só clicou, se inscreveu, pronto, tá inscrita pro resto da vida. E o YouTube vai lá e tira. Aí o que acontece? Aquela troca não foi bem uma troca, né? A pessoa não volta lá para ver se realmente continua inscrita, para confirmar realmente, reafirmar a inscrição.
E isso simplesmente fica por elas, né? E aí, tá, Cássia, Cláudia, se eu só responder aos comentários sem trocar a inscrição, pode? Responder aos comentários, assim, você fala, responder o comentário dos que fazem nos teus vídeos ou dos canais que você tá visitando? Eu não entendi direito a tua pergunta, Cássia. Se eu só responder os comentários sem trocar a inscrição, pode? Olha, depende. Eu acredito que depende, porque assim, ó, dependendo do tipo de comentário, isso eu vou falar mais na frente. Dependendo do tipo de comentário que você fizer no vídeo de alguém que sinaliza troca, é complicado. Porque assim, ó, uma das diretrizes é você não se promover. Ou seja, você quem tem canal, né? Quem não tem canal, não faz sentido se promover. Então, geralmente a pessoa vai lá já com a intenção de promover seu próprio canal. E isso o YouTube percebe. Nesse vídeo que eu tava vendo, gente, aliás, eu tava vendo um vídeo hoje, onde a pessoa tava falando exatamente que assim, ó, o YouTube, ele capta tudo. Tudo. Ele sabe quando é spam, ele sabe quando a pessoa está se autopromovendo o seu canal, ele sabe quando está fazendo a troca de inscrição, ele sabe tudo. Para ter uma ideia, o YouTube sabe tudo, que ele sabe exatamente tudo isso daqui que eu tô falando. Lógico que depois do fim da live, né? Como que ele sabe, Cláudia? É através da legenda, entendeu? Tudo que eu tô falando tá sendo registrado pelo YouTube. Que aí no final eu faço a questão da legenda, né? Para outros idiomas. Então ele sabe tudo. Então é muito importante você tomar cuidado com o tipo de, né, tá fazendo. Respondido, Cássia. Você já fez troca de inscrição? Eu já fiz. Já fiz, porém mudei minha visão sobre essa prática após a monetização do canal, analisando os gráficos sobre visualizações e retenção de público. Exatamente o que eu acabei de falar. Eu daqui para frente, por isso que eu resolvi trazer essa live, eu daqui para frente não aceito mais pessoas que queiram se inscrever no meu canal em busca de troca de inscrição. Isso eu tô sendo bem sincera. Teu canal vai demorar a crescer. Não importa. Para mim, agora eu quero não quantidade, eu quero qualidade. Eu quero realmente pessoas que vão se inscrever no meu canal porque se sente atraído pelo tipo de conteúdo que eu faço e são uma das primeiras pessoas que vão estar assistindo o meu conteúdo e praticamente todos os conteúdos, porque quem realmente se interessa pelo conteúdo não vai assistir só um vídeo, ela vai estar constantemente ali como se fosse um fã do teu canal, não vai perder né? Pode demorar para visualizar, mas que ela vai visualizar, ela vai. E deixa o like, faz comentários, entendeu? Então é esse tipo de crescimento que eu quero daqui para frente. Como eu falei, essa live para mim hoje é um marco no canal Turquia e eu. Não importa se vai demorar daqui para frente para crescer, mas o importante não é o tempo. Eu quero crescer de forma realmente correta, né? Quero que realmente o público que venha para o meu canal seja pessoas que não têm canais, ou se tiver também, mas que não estão esperando essa troca de favores, entendeu? São pessoas que realmente eu sei que vão estar ali, né? Como eu sei, através de comentários, quem são os meus telespectadores fiéis e que assistem o conteúdo e quem não são, né? Então, para mim, my flock is everywhere. My friend, you are welcome. I am happy, very happy, see you here.
É o problema da internet, Sara. My internet good as good. Gente, a Sara, por exemplo, eu vou citar ela porque realmente, né, a Cássia também, mas a Sara, ela é uma pessoa que eu considero como fã do meu canal, porque todas as lives ela tá presente, com exceção de uma, porque eu acho que ela não viu, mas assim, todas, desde a primeira até agora, ela está presente. Quando eu subo vídeo com estreia para participação no chat, ela está presente. É uma das pessoas que se tornou membro do meu canal, que está sempre ajudando, entendeu? Então assim, ó, ela realmente é fã do meu canal, até porque a gente mantém contato não somente aqui no YouTube, mas em outra rede social, né? E não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho um carinho imenso por ela, porque realmente é uma pessoa que se inscreveu do nada no meu canal, né? Não buscou troca de inscrição, entendeu? Às vezes ela faz live, por causa do horário, não dá para assistir, ou às vezes eu dou uma passada rápida, né? Mas não é o tipo de pessoa, tipo, ela não vê no meu canal, eu não vou no dela, entendeu? Então, assim, ó, é esse tipo de pessoas que eu quero no meu canal. A Cássia também tá sempre presente, né? É uma das pessoas que tá sempre comentando, isso não só nos vídeos, como comunidade, que também faz parte do YouTube. Se existe essa aba comunidade e você ainda não explora, gente, tudo faz parte do YouTube, entendeu? Então, não se esqueçam. Deixa eu ver aqui. Back later. Hi. Hello, my friend Sarah. You are welcome. Me too. I love you, my friend. Big box. Where is the big box? Sleep, Yoko. Aqui eu falo um pouquinho de inglês misturado com turco, mas ela entende. Deixa eu ver aqui. Cássia. A Cássia tá falando aqui, ó. Sim, das pessoas que vêm nos meus vídeos querendo troca. Pois é. Aí é esse problema que eu falei lá da questão do vício. Se torna um vício, entendeu? E não por gentileza. Não vai ter como você falar assim, olha, você me desculpa, mas eu não vou me inscrever no teu canal. Assim, ó, eu consigo, gente, identificar quando a pessoa vem em um dos meus vídeos, às vezes nem assistiu, mas deixou um comentário ali, tipo assim, ó, tô dando uma passadinha, uma força, alguma coisa assim do tipo. Eu também tenho um canal, eu consigo captar quando a pessoa tá se promovendo, entendeu? Então, assim, ó, esse tipo de coisa eu não quero. Como eu vejo pessoas que fazem comentário, não tem canais, entendeu? E não se promove. Deixa eu ver aqui, Cássia. Eu também não vou nos canais pedir inscrições. Acho falta de educação. Sim, mas infelizmente existe essa prática. Existe essa prática de pessoas por exemplo, no meu canal, pessoa sai garimpando, eu falo isso garimpo, né? Tá garimpando comentários que pessoas que são inscritas no meu canal fazem, entra no canal, às vezes, como eu falei, a pessoa não tem canal, né? Mas quem tem canal, a pessoa vai lá e já deixa ali um comentário se promovendo para quê? Para chamar a atenção dela pro canal dela também. Isso, infelizmente, existe. Eu, Cláudia Turquia, e eu não faço, não me interessa, porque isso bem antes dessa minha decisão de deixar o meu canal crescer de forma orgânica. Agora, nem se fala.
Antes eu já não, tipo assim, a pessoa deixa o comentário ali no conteúdo, eu só respondo, entendeu? Faço questão de responder um por um, mas não vou retribuir, não entro no canal dela, sabe? Ou, por exemplo, que eu assisto o vídeo vamos supor, vídeo da Cássia. Vou lá, assisto o conteúdo dela, deixo o like, faço um comentário, mas eu não vou garimpar nos comentários do vídeo dela pessoas pro meu canal, entendeu? Porque isso vai gerar troca. Eu sei que a pessoa vai querer que eu me inscreva no dela, entendeu? Então isso pra mim não funciona mais. E nunca fiz também. Graças a Deus, essa questão aí eu não me preocupo com a consciência, porque não faz parte. Respondido sim, ok. Cláudia, não sei se você sabe fazer essa pergunta. Porém, quando postamos um vídeo e ele depois de umas horas... Peraí. E depois de umas horas que foi visualizado, o YouTube lança as taxas e não conseguimos ficar com tudo. No YouTube Studio, como eu te falei, geralmente leva de 24 horas, se eu não me engano, para todo o gráfico, né? Ter todas as informações, porque tem todas as informações. Tem a taxa de retenção, quanto tempo a pessoa ficou no vídeo, tem o alto, né? O pico alto, ali e o baixo. Ou seja, significa que a pessoa começou a assistir teu vídeo, caiu, né? Ou seja, ela não assistiu aqui e depois caiu mais ainda. Então ela só assistiu o início. Tem tudo, gente. O YouTube tem tudo. Para quem tem canal aqui e acompanhou o YouTube Studio, sabe do que eu tô falando. E uma das coisas que te chama a atenção é justamente ali, publicou o vídeo, né? Quando você vai ver as informações principais que aparece, que é o número de visualização, o número do gostei e quanto tempo que a pessoa ficou no teu vídeo. A seta tá lá, cinza. Significa que se o vídeo que você publicou, 1000 pessoas assistiram, mas desse total de 1000 pessoas que assistiram, não ficaram nem 2 minutos no teu vídeo, a seta vai estar cinza, entendeu? Porque significa que das 1000 visualizações você não conseguiu reter o público uma boa parte do tempo do teu vídeo. A partir, se eu não me engano, que a partir de 5 minutos ou 10 minutos de cada visualização é que conta. Aí sim o sinal fica verde, entendeu? Menos do que isso, a taxa sempre vai estar lá para baixo. Respondido, Madalena. Como sempre, gente, tem uma pessoa aqui roncando do meu lado. Deixa eu ver aqui. Ok, respondi tua pergunta com relação a isso. I am back. Thanks. Teu primo dela tá dormindo. Sleep. Oh my God. My butt. E ele. Tá, a Madalena colocou aqui. Se continuar com boa procura, pode alterar? Conseguiu entender minha pergunta? Como assim? Se continuar com boa procura, pode alterar? Seja bem-vinda, Mari. De que cidade que você está falando, querida? E identifica aí se você tem canal. Se quiser fazer alguma pergunta, o meu assunto de hoje dessa live, espero que seja o último, é voltado para criadores de conteúdo no YouTube. Tá, vamos prosseguir, gente. Para o criador de conteúdo, o que é necessário fazer para crescer na plataforma? Olha, isso daqui tudo que eu vou falar é o que eu estou buscando aprender, tá? Estudar mais sobre a criação de conteúdo através de canais que são direcionados para ensinar. Ou seja, eu sempre cito aqui a Paty Machado, né?
O conteúdo dela é voltado para ensinamento para criadores novos que estão começando no YouTube. Então ela ensina desde a fazer uma thumbnail, né, que é a capa de vídeo, a descrição, tudo que é voltado para a criação de conteúdo no YouTube, ela ensina. Tem o Marcos, que agora eu não lembro também, mas o canal dele é bom. Então assim, ó, tá iniciando ou tá ainda no começo, aproveita esse tempo para buscar aprender, sabe? Aprender como fazer um roteiro, aprender como criar a capa, sabe? Como fazer os esquemas daqueles deixa seu like, que é automático, entendeu? Gente, se vocês forem ver o meu vídeo, os primeiros, nossa, é totalmente amador, sabe? E parecia canal infantil. De tudo um pouco. Boa noite, estou nos anúncios. Seja bem-vindo, amigo. Então, é totalmente amador. É totalmente amador, sabe? Parece até coisa infantil, porque eu colocava umas figurinhas, os bonequinhos que tem nada a ver. Mas com o passar do tempo, que eu realmente comecei a levar mais a sério, eu comecei a pesquisar mais sobre o conteúdo para o YouTube. Então, hoje eu vejo as minhas capas de vídeo, nossa, é outra coisa, ainda tem muito que melhorar, né? Eu estou sempre em busca de aprendizado, de aprender. Mas boa parte já mudou muita coisa, sabe? E estou buscando cada vez mais crescer. Então, por quê? Porque o canal por enquanto é pequeno. Vai chegar uma hora que vai ser atingir aí muito mais inscrito. Eu vou ter que dar conta de responder, de dar prioridade para os comentários. Então assim, vai se tornar difícil separar um tempinho para aprender. Então o momento é agora, né? Estudar mais sobre a criação de conteúdo, porque com certeza isso vai ajudar muito vai alavancar o teu canal. Descobrir sobre o seu tipo de nicho, ou seja, como eu falei, primeiro a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Então, se eu gosto, por exemplo, a Madalena, se eu gosto de cozinhar, né? Realmente eu amo cozinhar, eu vou fazer um conteúdo sobre dicas de culinária. Porém, o que eu tenho que ter em mente é que o meu tipo de conteúdo que eu gosto, né, e que eu domino, as pessoas têm interesse? Elas vão estar pesquisando sobre isso? Então, beleza, ok, sinal verde, né? Então você tem que se identificar com um tipo de nicho que você vai estar trazendo para o teu canal. Principalmente quem está começando, quem está iniciando a criar um canal. Seu público-alvo que pretende atingir. Sim, gente, aí vou dar uma pausa. Chegando junto com a nutricionista Cássia. Obrigado, querido. Seja bem-vindo, tá? Hoje o assunto aqui é para criadores de conteúdo. Se você tem um canal no YouTube, então acredito que interessa. Tá. O seu público-alvo. Por exemplo, quem cria um conteúdo voltado para maquiagem, o público-alvo dela não vai ser criança, não vai ser homens e não vai ser pessoas com já idade mais avançada, porque para ela já não interessa tanto a questão de maquiagem. Eu tenho que saber que tipo de alvo, de público-alvo, aí já entra a questão de publicidade, que tipo de público-alvo eu quero atingir, né? Por exemplo, o meu conteúdo não é para criança. O meu conteúdo não é para quem não tem interesse de conhecer a Turquia, de fazer uma viagem de turismo para a Turquia, de curiosidade de culinária, de religião, tudo. Não. O meu público-alvo são pessoas que realmente têm a curiosidade de conhecer o país e que estão buscando, né? Assim como o canal da Cássia é voltado para a área de saúde, né? Ela dá dicas maravilhosas voltadas para a área de saúde, então ela tem um público-alvo. São praticamente todos, né?
E vai servir tanto para mães que têm filhos, porque querem saber, aprender como cuidar da saúde dos filhos, quanto para as próprias mães, os pais, ou seja, é geral. O público-alvo dela realmente consegue atingir todas as classes. Já, por exemplo, eu vou citar até aqui o exemplo do Marcos, que foi exatamente o que ele falou. Gente, isso me chamou muita atenção, né? Na verdade, foi o vídeo dele que eu estava assistindo. Ele falou exatamente o que? Quando uma pessoa cria um conteúdo que é voltado para criança, e ele foi bem claro e bem taxativo. Ele falou assim, me desculpa se você tem um canal voltado para conteúdo de criança. Não me interessa, eu jamais vou me inscrever no teu canal, jamais vou assistir o teu conteúdo, por quê? Não sou mais criança, sou adulto, minha esposa também não é criança, é adulta, e nós não temos filho. Então assim, se eu não sou mais criança, se eu não tenho filhos, por que eu vou me inscrever no canal voltado para conteúdo infantil se eu não tenho criança em casa? Entendeu? Então, é exatamente o que ele quis dizer aí na questão de você pesquisar o conteúdo, se inscrever no canal porque o conteúdo te interessa. E a troca de inscrição não funciona dessa forma, né? Para a pessoa, tanto faz se o público... Se o conteúdo é infantil, se o conteúdo é para pets, se o conteúdo é para viagens, não interessa. Ela só quer mais um inscrito. Então você tem que saber qual é o teu público-alvo. Por exemplo, a Madalena. O público-alvo dela é voltado menos para criança, né? Porque são adultos, criança não pode ir para a cozinha fazer uma receita, né? E também para animais. O público-alvo dela é o quê? Família, né? Homem, porque também homem vai para a cozinha. Então, esse é o público-alvo. É isso que você tem que saber. Que aí, no caso, eu coloquei desde a idade, sexo feminino, masculino e região geográfica, que isso a gente também tem que pensar, né? Você tem que pensar fora da casinha. Eu quero ir além da linha do horizonte, mais ou menos isso. Meu canal não é para ficar só ali na região, mas, né, o mundo inteiro. Estudar sobre como otimizar o seu vídeo, desde a capa, título, descrição, hashtag e as famosas tags, ok? Esse faz parte para o criador de conteúdo, que é necessário fazer para crescer na plataforma. Gente, se você separar um tempinho do teu dia para aprender com quem entende do negócio e você colocar o que você aprendeu na prática no teu canal, eu tenho certeza que não vai ter como não alavancar, né? Que é o que eu vi de ontem para hoje, que eu falei, opa, acendeu minha luz. E estou chegando no final. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Mari, você é de qual cidade do Brasil, querida? Você tem um canal aqui no YouTube também ou só tá mesmo acompanhando o conteúdo? A Cássia falou, minha taxa tá sempre cinza. Pois é, Cássia. E olha aqui, o teu vídeo só tem 5 minutos, né? A maioria dos teus vídeos, os teus vídeos são vídeos curtos. De 5 minutos, 6 minutos, né? Não chega a 10 minutos. Se o teu vídeo, que é de 5 minutos, tá com a taxa de retenção baixa, cinza, você imagina os meus que tem 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, entendeu? Então assim, porque isso aí é um alerta. Na verdade, para você que tem vídeo curto, serve principalmente como um alerta. Para você ver o que está acontecendo de errado com o teu canal, que está atrapalhando na taxa de retenção. As pessoas que estão se inscrevendo no teu canal com essa troca, né? Será que elas realmente estão assistindo o teu vídeo do começo ao fim? Porque não era para tua taxa de retenção estar tão baixa assim, já que teu vídeo é curto, né? No meu caso, eu entendo até porque são 15 minutos para cima, né? Mas um vídeo curto, gente, pelo amor de Deus. Aliás, nos meus curtos, os shorts, as pessoas não estão conseguindo assistir nem 58 minutos, 58 segundos, né? Que os vídeos curtos eram no máximo até 1 minuto. Imagina os vídeos longos, né? E
os inscritos, onde eles estão? Que nem os shorts estão vendo, entendeu? Então, ó, alerta, acendeu a luz vermelha. Que lição que eu aprendi com tais práticas? Então, agora eu vou tirar aqui a minha conclusão exatamente. Eu vou tirar a minha conclusão exatamente do que eu aprendi, né? Como eu falei aqui desde o início, que tudo foi baseado em experiência própria do canal Turquia e eu. Que daqui pra frente eu não vou querer mais, não vou participar dessa questão de troca, entendeu? E também, se deixarem comentário nos meus vídeos, tipo assim, se promovendo, né? Tipo, ó, dá uma passadinha lá, me desculpa, meu querido ou minha querida, que vai estar assistindo essa live. Eu não vou aceitar daqui pra frente essa troca de inscrição, porque isso está atrapalhando hoje o meu canal e possivelmente vai atrapalhar muito mais lá na frente. Agora daqui pra frente realmente é aquele problema, como a Cássia mesmo comentou. Nós não temos a paciência de esperar as coisas acontecerem. Nós ficamos muito ansioso para alcançar os 1000 inscritos, ansioso para alcançar as 4.000 horas, que na verdade o maior problema, a maior dificuldade não são os 1000 inscritos, são as 4.000 horas que você tem que conseguir no período de 1 ano, né? E já quer que o canal, exploda para 10.000 inscritos, 50.000, 100.000, para eu conseguir a plaquinha do YouTube, né? Esse é o nosso problema. A gente não tem paciência para esperar. Então a gente acaba atropelando. Que atropela exatamente dessa forma. Me inscrevo no teu, você se inscreve no meu. Indiferente se o teu conteúdo me interessa ou não, eu vou me inscrever, mas não te garanto que eu vou assistir o teu conteúdo. Entendeu? Então assim, ó. Tudo baseado em experiência, né? Então eu não quero mais, porque isso está prejudicando muito pela participação. Então eu daqui para frente eu vou querer exatamente que venha os inscritos por se sentirem atraídos, né? O vídeo que eu vi ontem, vou começar a colocar em prática nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo e vou fazer essa comparação. Vou ver agora, como eu falei, hoje é um marco, né? O Turquia e eu antes e como vai ser o Turquia e eu depois. Vou começar a colocar em prática aquilo que eu aprendi através, que para mim foi um professor, né? E depois eu vou tirar minhas conclusões. Leandro e as Maravilhas. Boa noite, amiga. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo. De que lugar do Brasil que você está falando? Eu já tô quase aqui finalizando a live, porque já são 00:04, gente. E já tem uma pessoa aqui do meu lado roncando, dormindo. Tá, que lição que eu aprendi com tais práticas, né? Já falei, o canal não cresce em número de inscritos com essa prática. Por quê? Não cresce? Porque não tá vindo pessoas de fora, né? Tá vindo aqueles que querem mais um inscrito, mais um inscrito. Então, isso atrapalha. Atrapalha a questão da visualização, que é justamente esse exemplo que eu dei do meu canal de ter quase 4.000 inscritos e os meus vídeos estão com 100 visualizações, ou seja, os outros 3.900 estão fazendo o que no canal, né? Então atrapalha e muito a questão da visualização. A taxa de retenção, que é o que eu falei, da pessoa separar um tempo ali para assistir teu conteúdo do começo ao fim, ou pelo menos a metade. No meu caso, o vídeo de 30 minutos, a pessoa assistir 2 minutos para mim, me prejudica, entendeu? Se ela assistir no máximo até 15 minutos, já ajuda, mas 2 minutos, ó, né? Eu prefiro que não assista. Receita dos vídeos, já que é baseado pelos números de visualização e retenção do público. O principal, quando o canal entra para monetização. O antes da monetização, né, é preocupante? Mas muito mais depois da monetização. Porque se não tem visualização, se não tem retenção, não tem monetização. Essa é a verdade. Porque assim, e
pode prejudicar até com relação ao AdSense, divulgar anúncios no teu vídeo, porque é só, ele vai estar perdendo se um vídeo que você publicou só tem 10 visualizações em um mês, 2 meses, 3 meses, não passa daquilo, ele vai estar perdendo o lucro dele de investir o anúncio num vídeo que leva 3 meses para conseguir 10 visualizações, do que um vídeo que já está ali com, sabe, em questão de um dia já conseguiu 1000 visualizações. Então o que ele vai fazer? Ele vai preferir inserir os anúncios nesses vídeos que estão sendo mais visualizados, entendeu? Que eu realmente, aqui tem vídeos que eu assisto dos youtubers turco pelo mundo, nossa, tem uma pancada de anúncio, entendeu? Por quê? Porque tem muita visualização. Então, quanto mais visualização, até melhor. E quanto mais longuinho o conteúdo, também melhor, porque aí mais anúncio, né? Então, isso também prejudica, principalmente para depois que o canal entrar para monetização. É a pior parte, né? O antes. Boa noite, amiga. Sou do Ceará. Ah, então seja bem-vindo, amigo. O assunto hoje é sobre crescimento orgânico no YouTube. É assunto voltado para criadores de conteúdo aqui da plataforma. Ok? Mas fica à vontade aí. Desaceleração do crescimento do canal, ou seja, um canal que já poderia estar aí alavancando no crescimento de número de inscritos, tá, né, capengando, tá indo ali, quando eu falo passo de tartaruga, né? Por quê? Porque tá sempre um esperando ali essa troca, né? E isso está atrapalhando o crescimento do teu canal de forma mais objetiva. Que o conteúdo que eu crio não é para mim, e sim para o público, que irá pesquisar sobre o assunto que lhe interessa. Então, eu falei no início da live e estou colocando aqui nas minhas conclusões. O tipo de conteúdo que eu faço é para o público, não é para mim. Né? Então, quando eu for criar o conteúdo, eu tenho que pensar no público que vai estar assistindo, que vai estar pesquisando, porque quanto mais pesquisa relacionada àquele assunto que eu estou criando, melhor para mim, né? Porque vai ter mais visualização. Ok? Vocês estão entendendo? Que tenho que me esforçar mais para aprender sobre a otimização dos vídeos e aplicar tudo, desde a capa, título, descrição, tags e SEO. Então, realmente, se nós queremos crescer, né, sem estudo, ninguém chega a lugar nenhum, né? E isso, inclusive, na plataforma que a gente tem que aprender, a gente tem que estudar para conseguir chegar a algum lugar. Observação. Não quero meu canal sendo escravo de troca de inscrição, pois não crescerá e essa prática funciona como? Você se inscreve no meu que eu retribuo. Você assiste o meu conteúdo, mesmo que não goste, e eu vejo o teu conteúdo. Então, isso é o que eu tenho visto, sabe? Tipo uma certa obrigação. Essa troca de inscrição traz uma certa obrigação. Olha, se você assistir o meu conteúdo, eu assisto o teu. Se você não assistir o meu conteúdo, eu não assisto o teu. Entendeu? Criador Machado. Olá, amiga. Olá, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Eu já tô quase no finalzinho da live. Goiás. Ó, povo. Tá firme e forte lá do Nordeste. Sejam todos bem-vindos, ok? Então, é exatamente dessa forma que acontece, entendeu? A troca envolve tudo, né? Não só o número de inscrição. Envolve também a visualização do conteúdo. Se você não assistiu o meu conteúdo, eu não assisto o teu, até porque o teu conteúdo não me interessa. Então, por que eu vou perder tempo assistindo o teu conteúdo? Agora, se você assistir o meu, que também talvez não te interessa, eu assisto o teu. Entendeu? Então, isso, pra mim, deu, sabe? Tá assim, sabe? Tá difícil, porque, como eu falei, é um trabalho árduo, né? Que a gente passa aí, só para editar, gente, leva tempo, né? Leva tempo pra gente estar editando, então é complicado, sim,
essa questão aí de você estar perdendo tempo com essa prática de troca de inscrição. Você está atrapalhando o teu canal de crescer e atrapalhando o canal da outra pessoa também crescer sem ela perceber, que na verdade assim, ó, eu também não percebia, né? Antes da monetização. Após a monetização, eu comecei a abrir a mente, comecei estudando gráfico, estudando ali o YouTube Studio, vendo ali retenção, vendo o número de visualização, vendo taxa de clique, tudo me começou a despertar. Eu mesmo me perguntar, o que está acontecendo de errado? Eu crio conteúdo relacionado ao que as pessoas estão pesquisando, porém, eu tenho 3.000 inscritos e só tem 100 visualizações no vídeo. O que está acontecendo de errado? E a taxa de retenção baixa, ou seja, um vídeo às vezes que, como eu falei, um vídeo curto de 58 segundos, a pessoa não está conseguindo assistir nem os 58 segundos. Imagina um vídeo de 15 a 30 minutos, né? E aí foi onde eu comecei a abrir a minha mente, falei assim, não, tem alguma coisa errada, e comecei, sabe, a estudar, e é exatamente tudo isso daqui que eu estou trazendo para vocês. Leandro, trabalhar nessa plataforma é muito complicado. Leandro, realmente assim, ó, mas é complicado? É difícil? Mas assim, ó, tem que pensar que todos os canais que começaram, os canais que estão grandes hoje, em questão de número de inscritos, eles começaram lá embaixo. Tanto é que a gente se engana de achar que, tipo, nossa, o canal, olha esse canal, só o vídeo dele, de um dia para o outro, já teve mais de não sei quantos bilhões de visualizações. Primeiro, você tem que ver o número, a quantidade de inscritos que ele tem no canal. Você tem que ver o tempo que ele criou o canal, ou seja, geralmente não é um canal que foi criado do dia para o outro. É um canal já um pouco antigo, que vem ali uma trajetória, entendeu? De inscrito e visualização. Quanto mais inscrito, mais visualização. Então a gente não pode se comparar com o que eu falei, gente. Ter paciência para esperar as coisas acontecer. Não queira atropelar. Como diz o ditado no Brasil, quem tem pressa come cru, né? Então a nossa ansiedade nada mais é do que pressa de querer as coisas acontecer, né? E aí a gente acaba comendo cru. Hoje eu vou dizer que eu estou nessa fase de comer cru, porque eu tive pressa, né? Mas agora para mim essa fase aí de comer cru tá acabando, né? Vou esperar exatamente o tempo as coisas acontecerem. Vou continuar fazendo meu trabalho de forma cada vez mais aprender, né? O que pode melhorar no meu canal para ele crescer e fazer a minha parte. A parte do YouTube ele divulga. Quem decide o que quer assistir e aonde quer se inscrever são as pessoas. A gente não pode obrigar. Tanto é que também na diretriz do YouTube ele fala a respeito disso, de você querer obrigar, de você querer, tipo, de certa forma mecânica, fazer a pessoa se inscrever no teu canal. O que é permitido? No vídeo você fala assim, olha, se você ainda não é inscrita, aproveita, se inscreva, isso é permitido. Agora, você querer forçar alguém se inscrever no teu canal, isso não é permitido pelo YouTube. Isso tá lá nas diretrizes. Então, não é a Cláudia que tá falando, né? Eu não posso obrigar as pessoas a se inscreverem, eu não posso obrigar as pessoas a gostarem do meu conteúdo, sabe? Infelizmente a gente não tem esse poder. O que a gente pode fazer é buscar fazer cada vez melhor para a gente realmente atrair as pessoas que realmente se interessam e permaneçam, ok? Nossos colegas que vieram, Cláudio, são seguidores de verdade, amiga. Então, beleza, galera. Sejam todos bem-vindos aí. No início dessa live eu falei que essa é a última que eu estou falando referente a esse assunto, né? Porque realmente é uma coisa que me incomodou, então eu resolvi trazer e eu acredito que vai servir para muita gente aí que de repente está caindo nesse vício dessa prática de troca de inscrição. Também a lição que eu aprendi
sobre se promover através de comentários nos vídeos e até mesmo garimpar canais em busca de inscrição, através de comentários que são nos teus vídeos. Ou seja, é aquilo lá que eu falei, é garimpar, né? Pessoa inscrita no meu canal, que tem um canal, ela clica, assiste um vídeo meu, faz um comentário e ali tem vários comentários de outras pessoas que às vezes não tem canal no YouTube, é inscrito normal. O que ele faz? Ele vai lá nesse comentário, né, que deixaram no meu vídeo, clica para ver se é um canal e se promove lá para a pessoa voltar a se inscrever no canal dela, entendeu? Então, isso eu tenho visto muito, infelizmente. Assim como eu tenho visto, exatamente como eu falei, pessoas que tentam se promover através de comentários no meu conteúdo. Eu identifico, eu sei quando a pessoa realmente não... geralmente quem não tem canal, para ela não vai deixar esse tipo de comentário. Por quê? Porque ela não tá querendo buscar inscritos pro canal dela, entendeu? E simplesmente ela vai deixar o comentário conforme o conteúdo que ela assistiu, ok? Até porque essa prática de se promover no vídeo de outras pessoas, de outros canais, é considerado pelo YouTube spam, né? E é proibido. Então, fica aí alerta. Sou fã número 1. Tá vendo, Cássia? Tu tem teus fãs, guria. A Cássia é uma amiga de verdade, não apenas de trabalho na plataforma, ela é fiel mesmo. É isso aí, amigo. Eu sei. Eu conheço a Cássia e realmente ela é ponta firme. Você consegue identificar através de comentários quando alguém está querendo se promover no canal. Galera. Como eu falei, foram uma página, duas páginas e 3 páginas desse assunto de hoje. Eu vou estar finalizando, já são 00:18. Eu realmente espero não voltar a precisar falar mais desse assunto. Eu abordei praticamente aqui tudo, desde a questão da prática, do que pode prejudicar o teu canal, a forma de você crescer o teu canal, a questão da monetização, ou seja, falei de tudo um pouco que eu acho que é necessário para quem realmente tem canal aqui na plataforma. O pior é que nós dedicamos e existem pessoas que não são leais. Minha taxa de retenção está péssima. Então, Cássia, é exatamente o que eu falei. Daqui para frente, não vou mais aceitar troca de inscrição pro meu canal. Porque assim, vai ficar com... É um vício. É como eu falei, é um vício. Mais um. Então, tipo assim, e essa pessoa que tá fazendo a troca, ela não tá simplesmente esperando só a troca. Principalmente quem já atingiu os 1000 inscritos. Ela tá esperando que você volte no canal dela e assista o conteúdo dela. Mas e ela? Será que ela realmente tá voltando no teu canal para assistir os teus conteúdos? É só analisar essa taxa de retenção. É só você analisar o número de visualizações. Como eu falei, não quer dizer nada, porque qualquer clique conta como visualização. Mas a taxa de retenção, a taxa de visualização, de cliques, isso que importa, entendeu? Então, se a tua taxa de retenção tá baixa, é porque tem alguma coisa errada, né? E se teu canal tá crescendo de forma lentamente, assim, sabe? Tipo, eu já fiz até, pra você ter uma ideia, eu já fiz até uma comparação. Por exemplo, eu divulgo o meu canal nas redes sociais, né? Eu falei assim, peraí, eu vou ver se realmente as pessoas na plataforma do YouTube estão se inscrevendo no meu canal ou se é porque eu estou divulgando, né? E fiquei, acho que uns 2 dias sem divulgar nada, né? Nenhum vídeo, nada do meu canal.
exatamente foi o que aconteceu. Do YouTube, da plataforma, não tá vindo inscritos. É só quando eu divulgo, entendeu? É errado estar divulgando? Não. Conteúdo nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, né? De alguma forma a gente está fazendo propaganda para atrair mais inscritos. Mas esse é um vício, entendeu? Você fica ali na expectativa, você vai e daí assim, ó, por dia tu vai conseguindo o quê? Um inscrito. Amanhã um inscrito, depois um inscrito, entendeu? É um processo muito mais lento e dificultoso, né? Um trabalho tão difícil que a gente faz. Parabéns, amiga Cláudia, aprendi bastante, que Deus abençoe a todos, muito sucesso a todos, fique com Deus. Então, gente, vou ficando por aqui, são 00:22, eu acredito que já falei tudo que eu precisava falar, vocês me desculpem a sinceridade do que eu trouxe aqui, mas se vocês pesquisarem em outros canais que ensinam, os criadores de conteúdos que estão iniciando, eles falam exatamente dos perigos dessa prática e de tantas outras coisas que prejudicam o teu canal. Então, eu simplesmente estou trazendo como experiência própria para que não aconteça com o teu canal, porque eu sei que o trabalho não é fácil. Mas também já aproveito para deixar, infelizmente, me desculpe pela sinceridade, mas eu não vou mais participar dessa troca, entendeu? Não é isso que eu quero que realmente pessoas venham por interesse do meu conteúdo e não por obrigação, porque por obrigação nada funciona, né? E se funciona, funciona de qualquer jeito. Então, infelizmente, vai ser daqui para frente dessa forma. Vou fazer um teste, né? Se der certo, beleza. Se não der, aí eu vejo aonde que eu estou errando, né? Que na verdade esse ponto aqui foi exatamente aonde que eu estou errando. E eu descobri que foi exatamente em tudo isso que eu compartilhei com vocês através dessa live, tá? Então, se você gostou, já aproveita, deixa o seu like. Participa também nos comentários. Eu aceito, tô aberto a comentários de concordância, de discordância, né? Como eu falei, isso aqui é uma burocracia, né? Uma democracia, na verdade, onde você pode concordar ou não concordar com tudo que eu falei ou com alguma coisa que eu também não falei, ok? Sejam vocês todos bem-vindos ao meu canal Turquia e eu. Espero você no próximo vídeo. Beijo no seu coração e para quem está aí no Brasil, um ótimo final de domingo. Aqui para mim já é madrugada. E espero você na próxima live. Beijo no coração e fui!